Oi, pessoal, tudo jóia? Então, pessoal, vamos falar da equação do segundo grau, tá bom? O que vem a ser a equação do segundo grau? Por que é do segundo grau? Tá? Por causa do que foi feito para o ensino médio? Não, tá? Quer dizer o quê? É o expoente da nossa variável, que nesse caso aqui é o x, poderia ser o y, o z ao quadrado, tá? Então, ele é 2. Então, por causa disso que é chamada equação do segundo grau, tá? Então, a gente tem, eu vou trabalhar aqui com a fórmula completa da equação do segundo grau, tá? Onde temos o a vezes o valor que a gente quer descobrir de x elevado ao quadrado, mais b vezes o valor de x, mais c igual a zero. Tá? Quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C? Tá? Esses dados, esses são constantes que o próprio problema vai nos fornecer, tá? Então, porque tem muita gente que tem essa dificuldade com muita letra, tudo é letra, né? Então, lembre-se, o problema vai nos fornecer o A, o B e o C, tá? Se caso ele não fornecer nenhum desses, se você trabalhar com duas incógnitas, então praticamente fica difícil de trabalhar, tá? Então ele vai fornecer, aí no caso seja algum sisteminha, mas aí você vai ficar claro para você, tá? Não é difícil de entender. Tá? Uma coisa que eu preciso passar para vocês é o seguinte, tá? Vamos lembrar uma coisa aqui. Então, ó, quando eu vou pegar o exemplo de uma equação do primeiro grau, tá? Ó, x mais 3 igual a 5, né? Então, que número, ó, agora eu vou falar na nossa linguagem normal aqui. O x quer dizer assim, ó, que número somado com 3 é igual a 5. Ou seja, o 2, né? Só pode ser o 2, tá? Como que a gente resolveria isso daqui, né? Eu vou subtrair, vou trabalhar sempre para isolar o x, ou seja, eu quero chegar no x, né? Sem nenhum expoente aqui, sem nada, chegar que ele vale um valor, né? Eu quero descobrir esse valor de x aqui. Então, como que a gente fazia isso aqui? Ainda faz, né? Na equação do primeiro grau. Eu isolar o x, né? Chegar aqui que o x é igual a alguma coisa. E como que a gente faz isso? Então, ó, nesse caso aqui, eu vou subtrair 3 desse lado, tá? Eu subtraio 3 desse lado aqui também, como a gente já viu lá em equações do primeiro grau, tá? Então, ó, x, quando não tem nada aqui, então na parte do x é zero, vou somar aqui, ó, x mais zero, x, 3 menos 3 é zero, então, ó, ficou só o x desse lado aqui, e 5 menos 3 é 2, ó. Então, o único número que eu posso assumir na equação do primeiro grau, quando o meu expoente aqui, ele é 1, que ele não precisa aparecer, né? Eu tenho só o 2, ó. 2 mais 3 igual a 5, ou seja, 5 é igual a 5 se eu substituir lá, né? Esse valor. Tá? Então, o conjunto de solução na equação do segundo grau, eu só tenho esse número aqui. Não tem nenhum outro número que eu possa colocar aqui que vai me tornar essa verdade que eu consiga resolver. Na equação do segundo grau, aí nós temos que ter um cuidado. Eu tenho que x ao quadrado igual a 9. Tá? Então aqui eu já tenho, queira ou não queira, eu tenho uma equação já do segundo grau. Né? Então, ó, que número elevado ao quadrado é igual a 9? Opa, só pode ser o 3, né? 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é 9. Então, eu posso falar que o x é 3. Ou seja, se eu substituir aqui no lugar do x, eu vou ter que 9 é igual a 9. Ok? Mas quando eu tenho um número elevado ao quadrado, eu tenho mais um número que eu vou substituir aqui nessa equação que vai me tornar essa verdade aqui. Tá? E quem seria ele? Tá? Pensando um pouquinho aí. Seria quem? O x seria também igual a menos 3. Por quê? Menos 3 ao quadrado também vai me tornar essa verdade. Ó. Menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que menos 3
vezes menos 3. 3 vezes 3, 9. Menos com menos, mais. Então, ó, repare que eu tenho dois valores de x, né? Que vai me satisfazer essa verdade aqui, tá? Então, quando eu resolvo isso daqui, eu encontro dois valores. Então, eu tenho que falar que x ele é igual a mais e menos 9, né? É que às vezes fica muito, eu já vi muito aluno errar, achar que é mais ou menos 9, então pode ser próximo de 3. Não, é que é um para o positivo, né? É um para o positivo e um para o negativo, tá? Então por isso que eu tenho aqui, ó, x' e x duas linhas igual a 3. Esse daqui não é, tá? X' e x duas linhas. Então eu tenho duas respostas que vai me garantir essa verdade aqui, ó. Conjunto de solução seria quem, ó? 3 e o menos 3. Ok? Então, a partir disso daqui, a gente vai começar então a estudar ela, porque nem sempre vai estar fácil assim, tá? E ela vai dar trabalho para a gente isolar o x numa equação do segundo grau, tá? Então a gente vai começar a estudar então as incompletas, tá? A equação do segundo grau, né? Ela é usada, porque muitas pessoas perguntam, professor, onde que eu vou usar isso? Gente, na Mesopotâmia, há 4.000 anos atrás, foram encontrados já alguns papiros, né? Placas de argila na Mesopotâmia, no Egito, que, que já tinha equações do segundo grau ali para resolver. Lógico, eles resolviam de uma forma muito complexa, sabe? Não era fácil para eles resolverem. A partir de 1500, o François Viète e com Descartes, que é a introdução da álgebra, né, eles conseguiram generalizar para a gente, ou seja, por isso que o A, o B e o C, a gente trabalhando aqui, vai facilitar a nossa vida. Eu vou gravar uma aula depois sobre isso, por que facilitou. Aí você vai entender. Para eu resolver uma equação do segundo grau, então eu resolveria 2, 3 páginas para resolver. Com Descartes e o François Viète, ficou mais fácil de resolver essas daí. Então, qualquer pessoa consegue fazer, ou seja, a gente vai usar aquela a famosa fórmula de resolução da equação de segundo grau, ou seja, a fórmula de Bhaskara. Então, facilitou a nossa vida. Eu vou mostrar isso mais para frente para vocês em outro vídeo, por que acontece isso, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos tentar entender quem que são esses constantes aqui, tá? Então, eu tenho um número multiplicado por x ao quadrado, mais um número vezes a incógnita, que nesse caso aqui que é o x, mais c igual a zero. Tá? Então vamos ver primeiro as equações incompletas, quando falta um desses termos aqui, que é até um pouco mais fácil para resolver. Tá? Nessa primeira parte aqui do vídeo, a gente vai trabalhar com elas incompletas. Aí na segunda parte, já vamos trabalhar com ela completa, né? E aí vamos falar mais um pouquinho sobre por que veio para facilitar a nossa vida. E vou mostrar como que resolveria antes. Tá? Então vamos lá. A equação incompleta. Equação incompleta do segundo grau. Tá? Então vou pegar aqui o primeiro. Ó. Ax ao quadrado mais c igual a zero. Tá? Então, ó, reparem aqui. Quem é que está faltando aqui? Comparem-se, pessoal, sempre com a completa. Quem que está faltando aqui? Ó, né? Está faltando quem? Nosso bx para ela ser completa. Né? Então, está faltando esse termo aqui. Então, eu tenho uma equação incompleta. Nesse caso aqui, o nosso b ele vai ser igual a zero. Ou seja, ele vale zero. Tá? Eu vou montar aqui, ó, ax ao quadrado
mais o b, então ele é 0, então vai ser 0x mais c. Por quê? Porque ele é como 0. O x vai ser o número que a gente quer encontrar. 0 vezes esse número vai zerar isso aqui, então não faz diferença. Às vezes você vai precisar colocar esse termo aqui para ficar mais claro, principalmente se você quiser resolver pela fórmula da equação do segundo grau, quando a gente estudar ela, tá? Mas eu acredito que aqui é até mais fácil desse jeito. Eu vou pegar um exemplo agora com números para você ver. Então, o problema vai nos dar esses valores de A, B e C, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, um primeiro exemplo, tá? X ao quadrado menos 25 igual a zero, tá? Nesse exemplo aqui, a gente tem que chegar ao quê? Trabalhar e isolar o x, não é? Isolar o x para eu descobrir os valores de x. Lembrando que nesse caso eu vou ter 2x, ó, o x' e o x duas linhas, né? É só nomenclatura para chamar, para identificar. Um x e o segundo x que a gente vai encontrar. Posso chamar de x1 e de x2, tá? Então vamos lá, ó. Que número... Vamos ler ela aqui, ó. Que número elevado ao quadrado menos 25 é igual a zero, né? Opa, só pode dar zero aqui se for 25. Mas que número que é elevado ao quadrado a 25? Ah, é o 5. Mas vamos resolver da forma tradicional, trabalhando para isolar o x aqui, tá? Porque às vezes, lendo assim, às vezes sai mais fácil a resposta ter na cabeça da gente, tá? Ó, eu vou... Como a gente resolve lá com os fundamentos os elementos de Euclides, para eu resolver uma equação, tudo que eu faço de um lado de uma equação, eu faço da outra. Igual a gente viu na aula lá de equações do primeiro grau, né? Então o procedimento é o mesmo, ou seja, vamos trabalhar para isolar esse x. Então, ó, eu tenho 25 aqui, o que eu vou fazer? Eu não tenho menos 25, então eu vou somar mais 25 desse lado aqui. Tá? Se eu somei mais 25 desse lado, eu somo mais 25 desse lado aqui, ó, depois da igualdade. E faço a soma. X ao quadrado, vou fazer essa soma. X ao quadrado com nada é x ao quadrado. Menos 25 com mais 25 é zero. Ó. Por isso que eu coloquei quem? O número com o sinal trocado, para zerar isso daqui. Por quê? Agora eu tenho já só x aqui, ó. Já está facilitando minha vida. 0 mais 25, 25. Tá? Então é aquele, eu passo para o lado de cá, passo para o lado de lá, pode usar? Pode, né? Mas eu quero que fique claro que isso daqui vai nos ajudar muito mais para frente, a hora que você pegar o jeito. Mas depois, lógico, você pode fazer que é um jeito mais rápido, tá bom? Mas, porque na verdade não existe passa para o lado de cá, passa para o lado de lá com o sinal trocado. Existe fazendo a mesma operação de ambos os lados, né? Muitos professores ensinaram assim, provavelmente a maioria viu assim. Mas por trás é isso que está acontecendo. Depois você vai poder usar, tá? Então vamos lá. Eu expliquei bem isso na aula de equação do primeiro grau, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui x ao quadrado igual a 25, ou seja, que número elevado ao quadrado é igual a 25. Ah, óbvio, né? É o 5, mas vamos supor que eu não saiba. Então eu vou tirar, vou fazer a mesma operação de ambos os lados. Vou fazer a mesma coisa de ambos os lados da equação, dessa igualdade aqui. Ó. Vou tirar a raiz aqui e tiro a raiz aqui, de 25. Ou seja, para as nossas regrinhas de potência, quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo, vai aparecer isso daqui, ó, x com 2 dividido por 2, que aqui meu índice é 2, quando não tem o índice é 2. Isso vocês lembram. 2 dividido por 2, 1. Então vai sobrar só quem? Só o x, ok? Então por isso que eu vou tirar a raiz. Aí só que eu tirei do outro lado. Mas lembrando, quando eu tiro a raiz do outro lado também, quando eu tenho uma equação elevada ao quadrado, eu tenho que colocar mais e menos aqui. Para garantir o quê? O que aconteceu lá quando eu mostrei aqui para vocês, ó, né? No x ao quadrado igual a 9. Eu tenho um positivo e um negativo. Então por isso que eu tenho que garantir, ó, que é um positivo e um negativo. E raiz quadrada de 25, todo mundo sabe que é 5. Então o x' que eu uso aqui, o primeiro x' aqui, ó, o primeiro x, é quem? É para o 5 positivo. Tá? Então 5 positivo.
E o segundo é para quem? Para o 5 negativo, tá? Então, essa é meu conjunto solução. Ó. Conjunto solução é o 5 e o menos 5. Ah, vocês vão ouvir falar também em raízes da equação, ou seja, é o valor que eu vou substituir na equação que vai me garantir que zero, né, é igual a zero. Ou seja, ó, se eu substituir aqui, ó, x, 5 elevado ao quadrado, que é 25, menos 25 é igual a zero. Ou seja, 25 menos 25, zero. Zero é igual a zero, então a gente chama de raízes também. Então vocês vão ouvir falar isso, tá? No segundo exemplo agora, eu vou pegar aqui, ó, eu tenho ax ao quadrado mais bx igual a zero. Quem que é o termo que está faltando aqui? No mesmo caso do segundo exemplo, do primeiro exemplo, ó, esse aqui é o exemplo 2. No mesmo caso do primeiro exemplo, o termo que está faltando aqui é o C, né? Compara com essa daqui, ó. Compara com a completa. Está faltando o termo C. Quem que é nesse caso, quem que seria? Então, o C é zero, tá? O C é zero. Vamos então trabalhar, pegar um exemplo agora aqui, né? Com números para a gente ver, tá? Eu poderia completar também, poderia ficar assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais o c, que é zero, tá? C é zero, então voltaria nisso daqui, ok? Então, às vezes, lembrando que você pode colocar lá o c, se você quiser resolver pela a fórmula da resolução do segundo grau para resolver ela. Mas seria como se fosse usar um canhão para matar uma formiga, né? Então, não vai ser necessário. Depois eu vou mostrar outros exemplos que, a hora que a gente estudar lá, né, vai ficar mais claro para você. Então, vamos pegar um exemplo aqui faltando o termo C. Então, ó, eu tenho que x ao quadrado menos 3x igual a zero. Ó, agora, reparem que já o negócio já começa a dar mais uma complicadinha para a gente. Ó. Um número elevado ao quadrado menos esse mesmo número vezes 3, ou seja, menos o triplo desse número é igual a zero. Agora já não sai tão fácil essa resposta para nós. E nem sempre vai ser o oposto, o 5 positivo e o menos 5. Vocês vão ver que vai ser nesse caso aqui, né? Então, nem sempre vai ser assim, ó, o oposto, o 5 menos 5. Não, eu posso ter o 5 e posso ter menos 3, menos 2, ou 5, menos 2, porque por causa desse segundo termo aqui, ó, tá? Pode dar essa diferença, mas eu consigo descobrir. Então, vamos trabalhar então para a gente isolar o x, que é o que a gente quer, tá? Nesse caso aqui, se eu subtrair ou somar alguma coisa desse lado, não vai resolver. Aqui compensa o quê? Eu fazer o quê? Ó, eu vou dividir esse termo por x. Eu não vou alterar o valor dessa equação, ó, tá? Eu vou dividir aqui por x. Então, se eu divido esses dois termos por x, então eu vou colocar em evidência isso daqui, ó. X ao quadrado dividido por x seria isso daqui, ó. Vou fazer até num cantinho, vou fazer nesse cantinho aqui, ó, em vermelho, para ficar destacado, para não se perder, ó. Seria x ao quadrado é x vezes x dividido por x, né? Então eu posso cortar esse x com esse. Vai sobrar só quem? Vai sobrar só o x, tá? Menos, e nesse caso aqui, vou cortar quem? Só o x. 3. Isso aqui é aula de fatoração, de colocando em evidência, tá? Que vou ter essa aula gravada aqui também, tá? Para se alguém tiver dúvida. Então, ó, se eu aplicar a distributiva aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, menos 3, vai ser 3 menos 3x, mas com menos, menos, tá vendo que eu volto aqui na equação original? Então, se eu fizer isso, tá? Então, ó, eu não alterei, só reescrevi ela de uma forma diferente, né? Usando as propriedades que a matemática me permite, tá? Sem alterar o valor, ok? Não inventei nada, não fiz gambiarra, não fiz nada aqui. Agora, ó, repare, eu tenho um produto, x vezes, isso aqui é um número,
certo? A hora que eu descobrir o valor de x, isso daqui vai ser um número. Reparem que eu tenho x vezes esse número menos 3 igual a zero. Ou seja, como eu tenho um produto, e quando acontece isso na matemática, que eu tenho uma multiplicação e ela dá igual a zero, isso aqui é uma maravilha. Por quê? Quer dizer o quê? Que ou esse termo aqui é zero, porque quando que vai dar uma multiplicação vai dar zero? Ou seja, quando um número é zero ou o segundo número é zero, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então eu tenho aqui que esse daqui é zero. Então, ó, já saiu o primeiro x aqui. Então esse daqui vai ser zero, né? Zero vezes isso daqui, não importa quem quer que seja aqui, vai dar zero. E quando que isso daqui vai ser zero, né? Que isso aqui tem que dar zero. Ó, que número menos 3, ou seja, ó, que número menos 3 é igual a zero? Óbvio que é 3, né? Mas vamos trazer aqui e vamos fazer. Ó, vou montar essa equaçãozinha do primeiro grau só para descobrir quem que é. X menos 3 igual a zero. Vou isolar o x aqui, ou seja, vou somar mais 3 aqui, somo mais 3 aqui, né? Opa, parecendo um 7 meu mais aqui. Então, ó, x com nada é x, somando, né? Menos 3 com mais 3 é 0, que não precisa aparecer. 0 mais 3 é 3 positivo. Ó, pode ver que a gente até sabia, já que era o 3 positivo. Né? Mas às vezes, se não ficar mais fácil, sai. Então, ó, eu tenho que um x é 0. Então, vamos chamar ele de primeiro x, que é o x', né? Que é só notação, ou x duas linhas. Pode ser x1, x2, você pode colocar o 1 aqui embaixo, o 2 aqui embaixo, né? Só para identificar que um é um e o outro. Pode ver então que agora quem que é meu conjunto de solução aqui? Ó? É o 3, ó. Pode ver que não é o oposto, né? Do número igual aconteceu naquele caso. Então, meu conjunto de solução aqui, tá? Ele é quem? É o 0 e o 3. Ou seja, as raízes dessa equação é quem? É o 0 e o 3. Se eu substituir no valor aqui, ó, 0 ao quadrado menos 3 vezes 0, que é 0, 0 menos 0 é 0, 0 igual a 0. Né? 3, se eu colocar o 3 ao quadrado aqui. 3 ao quadrado é 9, menos 3 vezes 3, que é 9, então vai dar 0. 0 é igual a 0, ok. Então essas também são as raízes da equação. Ok, gente, espero que tenha entendido. Vou gravar a próxima já com a equação completa, né? Espero que não tenha faltado nenhum detalhezinho aqui para vocês. Tá? Só lembrando que quando falta o termo é zero, né? Nesse caso aqui, vamos só separar nessa equação aqui, ó. Vou pegar ela aqui. Vamos só tirar o A, o B e o C dela, né? Só para a gente já ir se acostumando com isso daqui, tá? Então, ó. Quem que é o A aqui? Nesse primeiro exemplo. Quem que é o B e quem que é o C, né? Nesse daqui, ó. Quando eu não tenho, ó, no x o A, vamos comparar lá com a equação a equação completa. Quem que é a equação completa? Vou reescrever só aqui embaixo, ó. AX ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Comparando com essa daqui, ó. Deixa eu mudar de cor aqui, ó, só para ficar mais claro para a gente, ó. É essa equação aqui, ó, né? X ao quadrado menos 25 igual a zero. Então, quem que é o meu termo A aqui? Não ficou legal, vou tirar aqui, né? Quem que é meu termo A aqui? Ó, quando não tem nada, eu tenho o 1 multiplicando. Cuidado que não é o zero. É aí que a gente tem que saber diferenciar quando é 0 e quando é 1. Ó. Aqui é o 1, que quer dizer o quê? 1 multiplicando o x ao quadrado. Ele é elemento neutro, então ele não altera. Então, o meu A, quando não aparece, ou ele é o 1 ou menos 1. Se eu tivesse menos x ao quadrado, seria menos 1. Tá? Quem que é o B? Nesse caso aqui, ó, o B é o termo que está faltando, que é o B vezes a incógnita, que é o x. Então, quando eu não tenho, é o zero. E quem que é o C? O C está aqui, ó. Só que ele vem com o sinal, ó, é menos 25.
né? Vamos se habituar porque a gente vai precisar usar muito isso daqui, tá? Nesse caso aqui, eu vou pintar e depois vou despintar aqui só para vocês enxergarem, ó. 3x ao quadrado menos 3x igual a zero. Vamos separar aqui o A, o B e o C dessa equação. A, o B e o C. Comparando com a equação do primeiro grau, né? Quem que é o A nesse caso aqui? Ó, é um 1 novamente. Ó. Nesse caso aqui é 1. Nem sempre é 1. É aí que muitos alunos questionam: o x sempre vale 1. Não, o x não vale 1. Quando eu tenho só o x, né? Pode acontecer do x valer 1, mas não é o caso. Porque eu tenho 1 multiplicando o x, tá? Então quer dizer isso. 1 vezes x ao quadrado, né? E isso é uma das coisas que mais acontece com os alunos, tá? O B. Quem que é o termo B agora? Ó? Reparem que eu tenho aqui, ó, comparando com a completa, eu tenho o B, eu tenho o x aqui, eu tenho a incógnita aqui. Então ele é o menos 3, ó, com o sinal, tá? E o C, reparem, ó, comparando aqui, o C eu não tenho. Então se eu não tenho, ele é quem? Ele é o zero. Tá joia? Então, gente, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Eu vou tirar um pouco o zoom aqui para vocês verem ela aqui toda. Se quiser tirar um print, né, para imprimir alguma coisa, tirar uma foto, então tá toda ela aí. Tá joia? Então eu vou resolver na parte 2, eu já vou fazer resolvendo uma equação completa e depois vou mostrar por que é mais fácil ainda resolver ela dessa fórmula que a gente vai resolver, tá bom? Então tá, gente.